Quando a gente trabalha com eletrônica digital, a gente costuma trabalhar com um sistema de numeração que a gente chama de sistema binário, tá? Bom, eletrônica digital, ela é a base do funcionamento dos computadores que a gente tem atualmente, né? Porque, de certa forma, é fácil a gente implementar a eletrônica digital em circuitos eletrônicos, né? É fácil a gente fazer um sistema, ó, todo mundo já deve ter visto, é quando fala de coisa moderna, digital, que não sei o que, vê esse monte de zeros e uns aqui. E quando eu falei que um sinal digital era 1 volt, 0 volts, não foi à toa usar esses valores 1 e 0, tá? Porque na prática a gente acaba utilizando esses valores mesmo como parâmetro, como vamos dizer assim, vocabulário para a gente escrever as nossas coisas em digital. O número 1, ele vai indicar que algo está ligado, e o número 0 vai indicar que algo está desligado. A gente tem essa referência. E é um sistema de numeração. É um sistema binário, porque ele tem dois números. Então, se eu começar do zero, o 0 é o primeiro número, o 1 é o segundo número e acabou, porque ele só tem dois números. Então, por isso que a gente entra no sistema binário, trabalhando com esses dois valores, tá? De novo, a motivação na eletrônica é fácil a gente implementar em circuitos isso aqui, porque isso daqui é uma eletrônica digital bem simplesinha. Isso aqui, para quem ainda não decifrou, isso aqui é um botãozinho, tá? É uma chavinha aqui, é um símbolo de uma chavinha. O interruptor da sua casa aí, que liga a luz da sala que você tiver, pode ser simbolizado desse jeito. Isso aí é meio que uma eletrônica digital, tá? Ligado e desligado. Ela só tem dois estados possíveis, tá? É fácil de implementar as coisas utilizando isso. E a gente consegue, dentro de um sistema binário, representar qualquer número que a gente quiser. Só que aí, como a gente só tem dois, o nosso alfabeto ele é composto de dois caracteres, para a gente representar os números, a gente vai ter que fazer combinação desses caracteres. E aí que entra a parte dos sistemas de numeração. Eu vou só passar por cima aqui só para vocês verem que quando a gente estuda sistema numérico, a gente pode ter o sistema decimal, que é o que a gente está acostumado, né? Tem 10 elementos. Então, quais são esses elementos? Quais os símbolos que a gente utiliza? O símbolo 0, 1, 2, 3 até o 9, né? Quando a gente quer representar um número maior, né? Por exemplo, 5, 4, 7, 8, 1. O que a gente está fazendo? A gente está repetindo caracteres que a gente já conhece. A gente tem 10 caracteres, a gente repete para representar um número maior, 54.781. A gente pode ter um sistema de numeração também, uma base que a gente chama de octal. Na base octal a gente tem 8 elementos, né? Então a gente pode também representar qualquer valor, mas a gente vai representar usando esses 8 elementos, né? Podemos utilizar o sistema binário também, que a gente utiliza dois elementos para fazer essa representação. E temos aí também um sistema que expande, né? Até agora a gente estava diminuindo, que expande para 16 elementos, que é o sistema hexadecimal, tá? Para usar um caractere, o que ele faz? Depois do 9, viria o 10 no sistema decimal, né? Mas aí ele usou letra A, B, C, tudo para representar o 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Então, o hexadecimal, ele usa 16 símbolos e eu posso representar qualquer valor, qualquer número que eu quiser utilizando isso, tá? Tem um negócio que todos vocês têm aí, que é a calculadora do Windows, por exemplo. Quem não estiver utilizando o Windows, estiver utilizando outro sistema, com certeza também tem calculadora e também tem a possibilidade de trabalhar com esses sistemas de numeração, essas bases numéricas. É só vir aqui na calculadora e colocar na representação de programador, tá? Quando você colocar na representação de programador, você vai ver que tem aqui, ó, decimal, hexadecimal, octal e binário. Então eu consigo fazer a conversão de um valor, né, para qualquer outra base utilizando essa calculadora. Existem técnicas manuais e existe essa técnica usando a calculadora. Então, por exemplo, eu vou digitar esse mesmo número que eu escrevi aqui, ó, 54781, ó, 54.781. Olha só
que interessante. Este número aqui representado no formato decimal, aqui, ó. Tá pequenininho aqui, mas está aqui. 54.781. Esse número representado no formato hexadecimal é D5FD. Ele usa caracteres de letras, né, para fazer o sistema de numeração, mas esse número corresponde aos 54.781. Deixa eu colocar um número menorzinho, vai? Deixa eu colocar, por exemplo, 100. 100 em decimal corresponde a 64, mas aí não faz mais sentido eu falar 64, eu falo 64, tá? 64 em hexadecimal, tá? Porque não é a quantidade que a gente está acostumado, 64. Isso aí é a quantidade 100, mas convertido para hexadecimal é 64. Convertido para octal é 144. E convertido para binário é 0110, 0100. Tá? Não tem nem como falar de outra forma esse número, é falar zeros e uns. Então, quando você armazena um valor 100 no computador, o que ele está fazendo lá dentro é pegando um espacinho da memória dele e ele desligou uma memóriazinha, ligou outra, desligou outra, desligou outra, ligou outra e desligou as outras duas. Num espaço de 8, uma caixinha com 8 espaços, ele conseguiu armazenar o número 100, fazendo essa ligação e desligação de chaves aí, tá? A gente pode agora clicar aqui em binário, vamos deletar o que está aqui, ó, e eu vou escrever um valor em binário aqui, por exemplo. Então, eu vou escrever 1101010. Esse número aqui é um número binário, tá? Esse número binário que eu escrevi corresponde ao número decimal 106. Ele corresponde ao número hexadecimal 6A. Ele corresponde ao número octal 152, tá? Então, aqui na calculadora do Windows, tem calculadora aí tem aplicativo para celular também que faz esse tipo de conversão. Você consegue fazer toda e qualquer conversão que você achar necessária. Quando a gente faz contagem com um número na base decimal, a gente faz assim, né? Vamos supor que você está contando lá 1, 2, 3, de repente chegou no 7. Depois do 7, o que vem? O 8, né? Então, o que eu fiz? Eu somei mais um. Depois do 8 vem o quê? O 9, né? Somei mais um. Depois do 9, na base decimal, eu não tenho caractere para representar o 10. Então, o que eu faço? Eu somo 1 na casa da esquerda, né? E volto para o primeiro caractere da base decimal, certo? Então, eu estava indo lá. 7, 8, 9. Nesse dígito aqui do 9, eu zerei e eu somei 1 no dígito da esquerda, tá? E aí eu continuo. Aí vai o 11, o 12, o 13, assim por diante, né? Então, ele reinicia ali em 0 e adiciona mais um dígito do outro lado, tá? Mesma coisa acontece se eu estiver lá no 17, 18, 19, o que vai acontecer? Zero o dígito ali do 9, porque estourou a capacidade, e acrescenta 1 na esquerda. Então, zerou o dígito do 9 e acrescentou 1 na esquerda, virou 20. 21, 22. Aí você deve estar falando agora, professor, você está me chamando de burro? Poxa vida, eu faço isso o tempo todo, isso aí eu já entendo muito bem. E é exatamente essa a lógica, por isso que eu quis só puxar esse detalhezinho, porque se você recordar disso, o restante você sabe fazer tranquilo, tá? Isso aqui para uma base decimal está na sua lógica do seu dia a dia. Não, 97, 98, 99, aí vai estourar o dígito da direita, vai acrescentar 1 na esquerda. A esquerda também vai estourar e vai acrescentar 1 na esquerda de novo, e por isso que ele vai virar 100, né? Então você já sabe, você já entende como é que faz a contagem nesse sistema de numeração, porque você entende como é que funciona aí a contagem numa base decimal, quando você tem 10 elementos, tá? Aí tem uma questão que a gente também tem importância, que é falar de questão da significância, né? Falar 101, por exemplo, o número 101, o algarismo aqui, o dígito mais significativo é esse, né? Porque é o dígito das centenas. Esse outro dígito é o da dezenas e esse aqui é o da unidade. Então, esse dígito aqui da esquerda, ele tem maior valor significativo
do que esse dígito aqui da direita, tá? Então ele tem um valor significativo muito maior do que esse daqui, tá? Esse aqui é R$100, esse outro da direita é R$1, né? Então o valor dele é muito maior, é o que a gente chama de dígito mais significativo, tá? E em paralelo, né, o que está mais à direita ali é o dígito menos significativo. Vamos colocar na base binária. Vamos contar da mesma forma que a gente conta lá uma base decimal. Comecei com 0, né? Então acrescenta 1 no dígito da direita. Então, foi para 1. Próximo dígito é o quê? Acrescenta 1 no dígito da direita. Só que ele só tem 0 e 1, né? Então, se eu acrescentar mais 1 no dígito da direita, ele vai estourar a capacidade. Eu vou ter que zerar o dígito da direita e somar 1 no dígito da esquerda. Por isso que ele virou agora 10, né? Se eu somar mais 1, vai ser 1, né? Somo mais 1 no dígito da direita, vai estourar a capacidade do dígito da direita, eu vou ter que somar mais 1 no dígito da esquerda, que também vai estourar a capacidade, eu vou ter que somar mais 1 no dígito da esquerda, por isso que ele virou 100. Bom, eu não sei se você entendeu, mas eu peço que vocês reflitam sobre como funciona a contagem num sistema que você conhece, no sistema decimal, e depois olha para o sistema na base binária e veja que vai ser fácil você começar a representar valores 0, 1, 2, 3, assim por diante, dentro dessa base numérica. E como a gente está contando de 1 em 1, a correspondência é direta, tá? Isso aqui corresponde a 0, isso aqui corresponde a 1, isso aqui corresponde a 2, a 3, a 4 e assim por diante. Se você não está acreditando, é só você pegar a calculadora e colocar aqui, ó, deixa na base binária e escreve 0. Olha só, deu 0 em tudo, né? Deixa na base binária e escreve, deixa eu zerar aqui, escreve 1, corresponde a 1 também. Deixa na base binária e escreve qual que é o próximo? 0, ó. Parece que é 10, né? Mas, ó, em decimal é 2. Deixa na base binária e escreve 1. Em decimal é 3. Segue aqui a sequência que eu tinha falado. Então, sabendo dessa regra de formação, você consegue contar o número que você quiser. E, de certa forma, você já consegue converter o número que você quiser. Então, a gente tem aqui uma tabelinha, onde a gente tem a representação binária aqui, a mesma ideia, né? Aqui nessa coluna a gente tem o correspondente hexadecimal, o correspondente octal e o correspondente decimal, tá? Você pode usar a calculadora do Windows ou qualquer programinha, aplicativo aí de conversão que você consegue fazer a conversão e comprovar essa ideia que a gente está passando aqui.